Bom, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o fenômeno da precessão dos equinócios e algumas relações interessantes que os números encontrados no fenômeno da precessão são encontrados também em outras tradições antigas e culturas e civilizações antigas e histórias que nós consideramos como mitos dessas culturas e tudo. Bom, então vamos lá. O que é o fenômeno da precessão dos equinócios? Isso aqui é um desenho do zodíaco, tá? Me desculpa o amadorismo da qualidade do vídeo e dos desenhos e tudo isso, mas é só para entender. Então aqui é um zodíaco, né, dos signos: Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário, Peixes. Esse zodíaco dos signos, ele também está refletido, lógico, ele é um reflexo do zodíaco do céu, das constelações que tem no céu. Existem mais constelações do que essas, mas existem 12 constelações no céu, que são as constelações do zodíaco. O fenômeno da precessão dos equinócios é o seguinte: a cada equinócio, né, nos dias 20 e 21 de março, e em setembro também 20 e 23, se não me engano, a cada equinócio o sol vai nascer em um ponto, certo? Então imagina que você está numa praia, que o sol está nascendo do mar, bem amplo assim, então você consegue ver bem. E aí imagina que você está vendo o sol nascer, só que 1 hora antes do sol nascer, você chega mais cedo, o sol ainda não nasceu, então está escuro. Então tem uma constelação atrás no céu ali, né? E o sol vai nascer com aquela constelação no fundo, né? Isso, o que é o fenômeno da precessão? O fenômeno da precessão é a mudança que o sol, aparentemente, né? A Terra que está girando, mas é a mudança que o sol vai fazendo nessas casas conforme o tempo vai passando. Por exemplo, nós estamos atualmente na era de peixes. Vamos dizer que a gente está no finzinho da era de peixes aqui. Como é que... Não está muito forte isso aqui. A gente está no finzinho da era de peixes, né? Bom, enfim, a gente está aqui na era de peixes. Que se você for ver o sol nascer na praia, você vai ver que a constelação que está no fundo do sol é a de peixes. A constelação de peixes que está atrás do sol quando o sol nasce. Com o passar do tempo, o sol vai girando nesse sentido aqui anti-horário. O sol não, a Terra, mas, né, para nossa observação, o sol. Então, ou melhor, né, o disco vai girando aqui, seria mais o disco que vai girando. Então, daqui a um certo tempo, quando a gente for nessa mesma praia ver o sol nascer, a gente vai ver o sol nascer com o fundo atrás dele, né, se fosse possível ver, mas antes dele nascer, o fundo, em vez de ser o de peixe, a constelação de peixe, vai ser a constelação de aquário. E assim sucessivamente, até tudo isso aqui dar uma volta e se repetir, se repetir e se repetir indefinidamente, né? Então, esse é o fenômeno da precessão. Nós estamos aqui em peixe. Agora, o que é interessante? Esse é um fenômeno muito lento, muito lento. Nós temos 12 casas zodiacais, né? 12 casas aqui no círculo. E nós temos um círculo de 360 graus, né? Eu vou tentar fazer aqui com um garranchinho, mas o círculo tem 360 graus. Pois bem, o Sol, ele demora 72 anos para avançar 1 grau de cada grau do círculo, né? De cada grau dessa circunferência de 360 graus, o Sol, a cada 72 anos, ele percorre 1 grauzinho aqui. Então é um fenômeno muito lento e muito pouco. Então, como nós temos 360, nós temos 12 casas, né? Seria 360 dividido por 12. Cada casa... Ah, aqui já saiu da tela, mas espera aí, agora que eu olhei. Cada casa tem 30 graus, né? 360 dividido por 12 dá 30 graus para cada casa aqui. Então, cada casa tem 30 graus. Que se você for colocar em anos, em passagem de anos, daria 2.160 anos, tá?
o que dá 2160 anos? O tempo que o Sol demora para percorrer uma casa zodiacal aqui no fenômeno da precessão. Então, a cada 2160 anos, o Sol percorre uma casa. Então, é um fenômeno extremamente lento. O tempo total desse fenômeno é de 25.920 anos. Tá? 25.920 anos. Então é isso. E isso aqui é conhecido por todos os povos, todos os povos não, mas muitas culturas da antiguidade provavelmente estavam cientes desse fenômeno. Ele é muito importante. Por exemplo, Jesus nasceu aqui, na mudança de era, de Ares para Peixes, que é a era que a gente está atualmente. Quando você lê a história de Jesus, tem dois animais que são muito associados a Jesus, que é o cordeiro, o carneiro, Ares, né? Jesus é o cordeiro de Deus, e os peixes, né? Foram os animais que Jesus multiplicou. Alguns adesivos de alguns cristãos é um adesivo de um peixe. Então isso aqui influenciava muito sociedades que vieram antes, né? O touro na Babilônia. Existem deuses que eram gêmeos, duplos nas civilizações mais antigas, enfim. Isso aqui é muito legal. E aqui, agora, o que é interessante? A gente começa a achar vários números que, em mitos e histórias antigas, que têm relação com esses números aqui da precessão. Principalmente a duração de cada casa zodiacal aqui, que são esses 2160 anos. Por exemplo, eu vou abrir uma outra coisa aqui, ó. As yugas do hinduísmo. Né? O hinduísmo diz que o mundo é dividido em eras, que são as yugas, enfim, é um assunto um pouco mais complexo, mas resumidamente, uma Kali Yuga dura 432 mil anos, né? 432 mil anos. Isso, desculpa, estava olhando outra coisa aqui. Esse vídeo vai ter umas coisas assim, mas o importante é a informação. Esses 432 mil, se você multiplicar esse 2160 por 200, eu devia ter deixado aberta a calculadora aqui, mas do jeito que tá apoiado meu... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Então, aqui, ó. A Kali Yuga, ela dura 432 mil anos, né? Uma Kali Yuga. Se você pegar o tempo da casa zodiacal da precessão, que é 2160, 2160 anos, que eu estou tirando daqui. 2160 é o tempo que o Sol demora para percorrer uma casa, 2160 anos. Se você pegar esse 2160 e multiplicar ele por 200, você tem exatamente 432 mil, que é o tempo da Kali Yuga. E todos esses números aqui, eles são múltiplos desse 2160 também, né? Aqui dá 200, aqui vai dar 300, 400 e 500, se eu não me engano, enfim. Mas todos esses números são divisíveis pelo 2160. O interessante é que quem escreveu, quando os hindus escreveram sobre as yugas, oficialmente, historicamente falando, eles não tinham conhecimento do fenômeno da precessão. A precessão vai ser descoberta mais tarde na Grécia, por Hiparco, se eu não me engano, posso estar falando o nome errado, desculpa, mas é só pesquisar. É ele que vai descobrir esse fenômeno baseado em textos babilônicos e egípcios. Mas, se você pega o hinduísmo, né, lá do outro lado, por que eles diriam que uma Kali Yuga dura 432 mil anos, né? É um número bem específico. Eu não estou falando que ele vem daqui, mas eu gosto de encontrar essas relações entre esses números. Então, da Yuga a gente já achou do hinduísmo aqui, 2160 vezes 200 é igual aos 432 mil anos da Kali Yuga. A gente também consegue achar esse 432 mil aqui de uma outra forma muito interessante, que é a seguinte. Na Suméria antiga, na antiga Suméria, que é a primeira civilização da humanidade,
existia uma medida de tempo, uma medida astronômica. É uma palavra misteriosa que era o Shar. É o Shar, né? Eu botei aqui a pesquisa Shar sumério, mas está explicando aqui. É um período de tempo de 3.600 anos. E, bom, enfim, é um pouco misterioso isso, mas os sumérios usavam esses 3.600 anos. 3.600, né? O valor de 3.600. Agora, o que é interessante? Aqui a gente já vai para uma coisa mais... um pouco mais específica. Bota na cabeça esse 3.600 aqui, tá bom? Eu vou até deixar aqui, ó. Peraí, deixa eu limpar aqui. 3.600, tá? Que é o Shar da Suméria, tá aqui na calculadora. 3.600. No Gênesis, que é o começo do Antigo Testamento da Bíblia, existe uma passagem em Gênesis 6.3 que diz o seguinte: Deus diz, o meu espírito não contenderá. O importante aqui pra gente é o seguinte: porém, os seus dias serão 120 anos. Em qual contexto Deus está dizendo isso aqui na Bíblia? No contexto do dilúvio. Isso aqui é um versículo que vem um pouco antes de Deus mandar o dilúvio para a terra, de acordo com a Bíblia. E ele tem essa frase um pouco enigmática, que ele diz: porém os seus dias serão 120 anos. Como alguém que dissesse... o ser humano só vai viver 120 anos a partir daqui. Porém, depois do dilúvio, né, que foi Noé que sobreviveu ao dilúvio, Noé sobreviveu 950 anos. Então, deve ter uma outra cronologia aqui sendo usada, 120 anos. Lembra do Shar sumério aqui, dos 3.600? Quando você pega o 3.600 e você multiplica... Cadê? Multiplica pelos 120 do Gênesis, você tem 432 mil também. Interessante isso, né? Deixa eu ver o que mais que eu deixei salvo aqui. Não tem roteiro, não tem nada. Então, isso aqui é bem interessante que esse número apareça linkado dessas duas formas. E o que essa passagem é interessante também da Bíblia? Existe uma vertente de estudo que interpreta da seguinte forma essa passagem. Inclusive o autor que interpreta dessa forma, ele, antes da ciência falar que o ser humano surgiu... A ciência diz que o Homo sapiens surgiu há 300 mil anos atrás, mais ou menos, tá vendo? Porém, até 2017, como está escrito aqui, ó, 2017, ela considerava que era por volta de 200 mil anos, tá vendo? Só em 2017 que a ciência passou a considerar que o Homo sapiens surgiu há cerca de 300 mil anos, que é a verdade. Antes disso ela não considerava. Um autor que trata da Suméria, em 1976, ele escreveu um livro falando que o ser humano tinha surgido por volta de 300 mil anos, antes da ciência falar que era isso. Inclusive, ele não foi muito aceito, esse foi um dos motivos, porque ele botou 100 anos mais distante do que a idade que a ciência dava para o surgimento do Homo sapiens. E por que ele falou isso? Ele falou isso baseado nesse versículo do Gênesis aqui também, e nesses 3.600, fazendo a mesma conta que a gente fez, porém com outro contexto. Qual? O contexto dado em um texto chamado Atrahasis. Atrahasis, deixa eu ver se está aqui, ó. Atrahasis, texto acádio, tudo que é acádio, babilônico, essas coisas, derivou da Suméria. Então esse texto com certeza é uma cópia de um texto sumério mais antigo, como está aqui, que não foi encontrado ainda. E o que eles falam nesse texto? Esse texto narra a criação do ser humano, segundo... Vocês podem dar um pause aí lendo, não vou ler tudo. Segundo a versão suméria, né? O mito da criação do ser humano sumério, né? O mito da criação, o Enuma-Elish, né? Que fala da criação da Batalha de Tiamat com Marduk. Esse é um outro texto, Atrahasis. O Atrahasis trata lá na frente do dilúvio, ele vai falar sobre um dilúvio. E mais aqui atrás, ele vai falar que primeiro só os Anunnaki estavam no planeta Terra, tá vendo? Esse é o texto original, não estou falando de teoria, falando que é verdade, que é mentira. A gente está só analisando o que está escrito. Então, ele fala que os Anunnaki contaram os anos das cargas que carregaram. Durante 40 períodos de tempo, eles carregaram um excesso de trabalho.
Então, durante 40 períodos de tempo, eles carregaram o trabalho. E aqui em Gênesis, aqui vai ser uma conta um pouco mais complexa, mas acho que vocês vão entender o que eu estou tentando dizer. Vamos lá. A gente já viu que 120 vezes 3.600 dá aquele resultado. Mas se a gente pegar o 40, que está falando ali no Atrahasis, né? Que o homem trabalhou por 40 períodos. E a gente multiplicar esse 40 por aquela unidade misteriosa suméria, né? Que é o 3.600, a gente chega a 144. Não é... A gente vai chegar naquele outro número por um outro motivo, que é o seguinte. Mantém na cabeça esse 144. Peraí, é aqui que a gente está. Quando você... Perdão. 120 anos, tá. Aqui, ó, a gente precisa usar essas duas telas aqui. Só me confundi um pouquinho, mas já voltei aqui. Os dias foram 120 anos, tá? 120 anos foram os dias dos homens, o período total, e durante 40 períodos, os Anunnaki trabalharam só os Anunnaki. Então foram 120 períodos, né? Aqui de acordo com o dilúvio, porque Deus vai destruir tudo. Ele fala como se estivesse falando no passado. O tempo total que durou aqui foram 120 anos. Então lembra desse 144 mil aqui, tá bom? A gente vai usar ele, 144 mil. Quando a gente pega aqui, a gente faz aquela conta, 120 da Bíblia, vezes 3.600 sumério, vai dar aquele 432. Quando a gente subtrai... Peraí que agora me deu um pequeno branco aqui. Eu não vou editar esse vídeo porque ele é o meu primeiro vídeo, ele vai no teste mesmo. O que eu quero mostrar é o seguinte. Quando a gente multiplica o 40 ali do Atrahasis, né? Aqui eu esqueci quanto deu essa multiplicação. 3.600, a gente tem 144 mil, tá bom? 144 mil que é o importante. Quando a gente multiplica, como a gente já viu, 120 do Gênesis, 120 anos, vezes o char sumério, a gente tem esse valor, 432 mil. Então a gente pode considerar, bom, o tempo total, que aqui aqui Deus diz, né? O tempo foram 120 anos. Bom, o tempo total foram de 432 mil anos. E o tempo dos Anunnaki, que vieram antes do homem, foram de 40 períodos. Então a nossa conta seria 40 vezes 3.600, deu 144 mil, né? Então se a gente fizer aqui 144 mil, subtrair, a gente vai ter por volta de 300 mil. Se você considerar que muitos apontam que o dilúvio foi por volta de 10 mil, 11 mil anos atrás, mais ou menos com o final da última era do gelo, você tem exatamente há cerca de 300 mil anos, né? Que a ciência só descobriu em 2017. Então os sumérios, o Atrahasis, ele é mais antigo que o Gênesis, tá vendo? Então a informação do Gênesis provavelmente foi baseada de alguma maneira no Atrahasis. Então tudo isso, todos esses números, de alguma forma, que vocês podem pesquisar melhor, caso tenha ficado muito confuso esse vídeo, eu peço desculpa. É o meu primeiro vídeo sobre esses assuntos e tudo. Estou aberto aí para comentários, para trocar ideia. Se você usa o fenômeno da precessão e tem base esses números, você pode usar isso aqui de muitas outras formas e achar muitos outros números aqui ligados com muitas coisas. Você encontra todas essas semelhanças passando por todas essas culturas, né? Pelo menos 3 aqui a gente já viu. A Bíblia, o hinduísmo e as histórias sumérias. E é interessante porque aqui, né, tudo isso é possível porque no círculo da precessão a gente teve essa divisão, 360 graus e 12 casas do zodíaco, que dá toda essa perfeição. E aí quando a gente chega no final aqui da nossa pesquisa, quem dividiu o círculo em 360 graus e o zodíaco em 12 partes foram os antigos babilônios, ou seja, os sumérios. Isso aqui quer dizer que foram os sumérios que passaram seu conhecimento para os babilônios. Oficialmente, quem descobriu a precessão foram os gregos, muito depois dos babilônios. Mas vocês estão vendo as coincidências aí, né? Vamos chamar de coincidências. Fica aí o questionamento. Eu sugiro vocês
pesquisarem mais sobre o fenômeno da precessão dos equinócios, descobrir os números envolvidos neles, o char sumério, as histórias do Gênesis, a relação de tudo isso. E é isso. Boa pesquisa. Até a próxima.